tudo bem? A gente está aqui mais uma vez reunido, eu e o Pedro Pascoal, para falar um pouquinho para vocês sobre escoliose, vai ser o nosso assunto de hoje, focado aqui no Meta em Foco, que é o podcast oficial da clínica Meta Saúde Performance. Nossa ideia aqui é falar sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Então esse papo hoje vai ser bem agradável, vai ser de uma maneira bem informal, onde a gente vai trocar ideias aqui sobre esse tema que é muito importante, principalmente para os adolescentes. E esse mês é o mês da conscientização da escoliose. Então, nada mais interessante do que a gente falar sobre isso. Então, mais uma vez me apresentando aqui, sou Arthur Azevedo, cirurgião de coluna, ortopedista, e vou agora pedir ao Pedro para mais uma vez se apresentar. Muito obrigado, Arthur. Como o Arthur falou, sou também cirurgião de coluna. Estou animado com esse tema, que é um tema que a gente gosta muito de discutir e também de operar. É o que traz aquele brilho quando a gente vê a diferença que a gente faz nos pacientes. E como ele falou, em junho é o mês de conscientização dessa doença que tem tratamento e com esse tratamento a gente consegue evitar muitos casos de cirurgia. Maravilha. Então, como é que a gente vai começar esse bate-papo aqui? Queria que você falasse um pouquinho, desse uma introdução para a gente, Pedro, do que é a escoliose idiopática do adolescente. Como é que a gente pode identificar, classificar ela? Me fala um pouquinho sobre isso aí. Primeiramente, a gente tem que ver que nem toda a curvatura na coluna é chamada de escoliose, né? A partir de 10 graus que a gente começa a dar nome aos bois, começa a diagnosticar como escoliose. E a partir daí pode ser de 10 graus, 15, 20, às vezes até de 100. A escoliose idiopática, ela é muito mais comum a partir dos 10 anos de idade, que tem a maior causa ainda um pouco a ser batido o martelo, né, digamos assim. Entendi. Os maiores estudos hoje em dia dizem por uma causa genética, mas a gente ainda não conseguiu afirmar isso daí com a medicina. Então, todo adolescente, principalmente as meninas, que chegam na fase dos 10 anos e começam a desenvolver alguma curva, a gente tem que ficar atento, fazer um acompanhamento, levar uma radiografia. Eu acho que a gente vai debater bastante isso daqui hoje. Maravilha. Então, a gente tem outras escolioses que não a idiopática, né? E esse idiopático, então, quer dizer que a gente não sabe a causa. Perfeito. Apesar da gente conhecer bem a doença, saber como diagnosticar e como tratar, mas ainda é desconhecida, né? Perfeito. Então, acho que isso é importante a gente entender, porque muitas vezes nos é perguntado, né? Essa escoliose, doutor, por que ela aconteceu? E a gente sabe que ela tem também uma herança familiar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, porque é um ponto importante. Pedro, fala um pouquinho para a gente sobre como a família pode perceber essa escoliose. Como é que a família pode ser um ponto de diagnóstico, ou pelo menos perceber que tem algo errado e procurar uma ajuda do especialista. Fala um pouco pra gente. Isso é fundamental, porque a família é quem mais faz o diagnóstico, não é o médico. Geralmente, a mãe que vê a criança, geralmente uma menina na hora que está indo para uma piscina, começa a reparar que existe uma proeminência nas costas, um desnivelamento da altura dos ombros e às vezes até um desnivelamento do nível das cinturas. A mãe, lógico, repara isso, fica preocupada e leva ou para o pediatra, que às vezes é o primeiro médico que ela procura, ou já para um ortopedista, de preferência um especialista. E aí, somente com a radiografia, a gente consegue visualizar essa curvatura, uma radiografia que pegue a coluna como um todo, que a gente consegue não só fazer o diagnóstico e também fazer algumas medições para ver em que grau essa criança está. Maravilha. Então, pensando no diagnóstico, já que a gente já tocou nesse assunto, o que eu entendi é que mais ou menos essa paciente ou esse paciente já vai chegar com um meio diagnóstico dado e a gente vai só conduzir o caso. Me fala um pouquinho então, quando você pega esse paciente no consultório, ele já vem normalmente encaminhado de um colega, um fisioterapeuta, um pediatra, como é que você conduz para chegar ao diagnóstico preciso e poder informar a família o que você vai fazer? Me conta um pouquinho aí da tua prática. Eu sempre costumo dizer que o exame físico para a gente é o principal para diagnosticar qualquer doença. Então,
Criança despida na sua frente, lógico que com uma proteção, um topzinho de cueca ou calcinha, que a gente consegue ver as costas desse paciente. Ou seja, é importante então que o paciente esteja desnudo. Isso é condição fundamental. É prática médica. A prática médica, prender o cabelo de uma forma que libere a visualização dos ombros e também das costas. Tem muita menina que tem o cabelo comprido. Com isso, a gente consegue visualizar assimetrias. A escoliose, ela gera uma deformidade no tronco de forma tridimensional. Então, a criança pode ficar com o tronco um pouco virado, as costelas podem ficar um pouco mais proeminentes de um lado, até dar uma assimetria do tamanho das mamas, que seria uma assimetria não em relação ao tamanho de cada mama, mas como o tronco gira, parece que uma mama é maior. De costas a gente consegue analisar bem a altura dos ombros, que geralmente o ombro direito da menina ou do menino ele é mais elevado, e o desnivelamento do nível das cinturas. Uma coisa que eu gosto de fazer também é botar o paciente deitado para ver se ele tem alguma diferença do tamanho das pernas, porque o primeiro diagnóstico diferencial vai ser uma escoliose por diferença das pernas e não uma causa estrutural da própria coluna. Então essa avaliação e esse olhar atento também é muito importante. Existem algumas manobras clássicas para avaliar essa deformidade, que o principal seria o teste de Adams, muito feito em todos os consultórios do especialista. A gente bota o paciente de costas, pede para ele se curvar, como se fosse pegar alguma coisa no chão, e sem dobrar os joelhos. Com isso, a gente consegue olhar a rotação desse tronco e ver a proeminência que a gente chama de giba. Maravilha. Então, fazendo uma síntese disso aqui que o Pedro falou, assim, ele expôs tudo que a gente precisa ver. Um dado interessante foi o que ele falou do tamanho das mamas. É muito comum para a gente, rotineiro no consultório, como as meninas são as mais afetadas, elas vão muitas vezes ao ginecologista, elas estão nessa fase, né, de aparecimento dos caracteres sexuais secundários, e aí ela acha que uma mama está maior do que a outra, mas na verdade essa rotação do tronco é que faz isso. Então, esses dados que o Pedro deu para a gente agora, é muito fácil para você, pai, mãe, ou alguém da família observar, que você vai botar a criança de costas, possivelmente despida após um banho, e você vai observar ali a linha das escápulas, os ombros, cintura, se tem algum desvio, se a cintura está mais marcada de um lado do que do outro. Então é fácil ser percebido isso. Mas, como o Pedro falou, o raio-x é importante porque a gente vai ver a magnitude da curva. É aí que a gente vai direcionar nosso tratamento. E um detalhe importante, né, Pedro? Sintomas. A escoliose idiopática, ela dá sintomas, tem alguma coisa que chame a atenção na família? Dor, limitação, a criança deixa de fazer uma atividade, como é que é isso? A escoliose, principalmente as escolioses leves, elas não geram sintomas. Muito tem se falado de, minha filha está com dor por causa dessa escoliose. Isso não existe. Criança que tem dor nas costas geralmente é por falta de treinamento dessa musculatura. Isso eu acredito que você deve pegar o tempo todo no consultório, falar da escoliose associada com dor. Nessas horas a gente tem que diferenciar as duas doenças. A escoliose não causa dor e vai ter um tratamento específico, mas para dor nas costas, uma atividade física é bem recomendada. Muito legal você ter tocado nesse ponto, porque a nossa realidade é a mesma, né, Pedro? E aí a gente tem um detalhe hoje que é muito marcante. Uso das telas. As crianças hoje que viviam brincando, fazendo algum tipo de atividade física, não necessariamente esporte, né? Elas passam muito tempo na tela, né? E essa tela traz uma postura ruim que muitas vezes essa dor é causada pela postura e não pela escoliose. Então se faz uma confusão. Uma característica marcante da escoliose idiopática é que ela não traz dor nem limitação funcional. Por isso, a gente tem que ter mais atenção, porque muitas vezes esse diagnóstico ele passa um pouquinho do tempo. A gente vai falar agora um pouquinho de tratamento, vocês vão entender a importância da gente diagnosticar precocemente a escoliose idiopática. E aí, Pedro, eu vou te pedir então para falar um pouquinho sobre tratamento. Já que a gente viu que esse diagnóstico pode ser feito até em casa, a família percebeu, lá a gente vai ser mais específico para tentar classificar essa escoliose. A partir do momento que a gente viu que eu tenho uma escoliose, eu recebi esses exames, enfim, a gente está com um diagnóstico cravado ali. Como é que você conduz o teu tratamento? Você tem uma fórmula ali,
moldadinha já, que eu faço assim, assado, depende caso a caso. Enfim, tem alguma especificidade que você possa falar pra gente de como dividir o teu tratamento? Perfeito. Eu acho que o tratamento ele vai se basear integralmente na magnitude dessa curva, porque curvas leves são tratadas de forma totalmente diferente do que curvas mais graves. E me diz uma coisa, desculpa te cortar, o que você chamaria de uma curva leve? Curva leve seria uma curva em torno de 10 a 25 graus, uma curva que a gente fica um pouco mais tranquilo de ir acompanhando. E isso a gente vê com a radiografia panorâmica de coluna, que seria o exame principal para a gente avaliar. Esse raio-x, além de classificar essa curva para a gente em relação à gravidade, a gente às vezes consegue ver algumas alterações que podem indicar um outro tipo de escoliose. Às vezes uma escoliose que a pessoa já nasce, que vem com probleminha de malformação das vértebras, ou outros tipos secundários associados a tumores que são bem mais raros. Mas 85% aí dos casos vão ser escoliose idiopática e esse raio-x é fundamental. E aí a gente consegue, a partir da medida desse ângulo, diagnosticar se é uma escoliose leve, que só vai precisar de acompanhamento ortopédico, vindas no consultório com novas radiografias de tempos em tempos, ou às vezes o uso de colete e em determinadas ocasiões até mesmo cirurgia, tá? Eu gosto de dividir meu tratamento da seguinte maneira. Paciente que não tem nem 10 graus, eu nem chamo de escoliose, tento tranquilizar os pais, informar e tranquilizar. Todo mundo sai do consultório feliz da vida. A partir de 10 graus até 25, eu gosto de fazer um acompanhamento. Na primeira consulta eu peço para voltar em 4 meses, que eu gosto de ter 2 raios-x para a gente ver se essa velocidade de progressão ou se a curva está ali estacionada. A partir de 25 graus, e aí vai depender muito da idade desse paciente, geralmente meninas que ainda não menstruaram, a gente fica um pouco mais atento. Ou seja, mais uma vez eu vou te cortar. Então, na verdade, você pode variar o teu tratamento de acordo com o momento da criança, do adolescente. Ou seja, ela pode ter a mesma amplitude, a magnitude ali na curva, no raio-x, mas você pode optar por tratamentos diferentes. Tipo, eu tenho 25 graus e de repente já vou para um colete, mas eu posso ter 25 graus e não ir para um colete. Isso, ou seja, a tua avaliação vai ser criteriosa para determinar, né? Não é uma receita de bolo. Com certeza. Além da magnitude da curva, a gente tem que avaliar em que período do crescimento esse paciente está. Se ele está perto daquele pico, quando a criança dá aquele tal do estirão, né? Da adolescência, ou se é uma criança que já está ali perto dos seus 16, 17 anos, que já está quase com a formação óssea completa. Então, esse paciente, de acordo com, por exemplo, 25 graus de escoliose, num paciente que ainda não menstruou, uma menina de 10, 11 anos, eu vou ficar super atento porque ela ainda vai espichar e tem chance dessa curva progredir bastante. E aí é onde eu começo a indicar o colete. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que tem se falado muito sobre a fisioterapia específica para essa doença, que antes era vista como faz um RPG, faz uma natação, que acaba que não tem tanta influência sobre essa curvatura. Hoje em dia a gente já tem a comprovação que a fisio específica ela consegue não só estabilizar essa curvatura e às vezes até reduzir o grau de curvatura, o que para a mãe e para o adolescente é maravilhoso, um tratamento não invasivo que consegue dar melhor estética corporal para esse paciente. A fisio, eu mantenho ela até a data da cirurgia, mesmo que o paciente vá operar, eu acho a fisio muito boa para você mobilizar essa curvatura, tentar dar um pouco mais de flexibilidade para esse tronco. Então, fisio é uma coisa que eu não vou nem mais falar dela porque ela vai estar sempre prescrita na minha opinião. Mas a partir dos 25 graus que a gente tem a indicação de colete, esse que é o X da questão, eu acredito que na tua prática seja o tratamento mais difícil de ser feito, né? Cara, eu acho que é mais fácil você indicar a cirurgia, mesmo sendo uma criança, é uma cirurgia de grande porte, do que você indicar o colete e conseguir levar. É complicado, né? É uma fase que tem muito da autoestima, da questão do corpo, de você se enxergar ali no adolescente, a maioria são meninas, e o colete, ele... Hoje, menos um pouco, né? Mas o colete vai te restringir para algumas coisinhas, para uso de algumas roupas, para uso de um biquíni, um top. A gente aqui no Rio, né? A gente está sempre com roupas mais fresquinhas, porque o tempo é muito quente. Então, é sempre uma tarefa árdua
prescrever o colete. Aí, aproveitando isso daí, quando você usa o colete, você mantém a fisioterapia também? Ou só quando você vai operar o paciente ou tratar só com físio? Como é que você faz isso daí? Mantenho a fisioterapia, porque a fisio associada ao colete, ela vai ter um melhor poder de segurar essa curvatura e esperar esse estirão do crescimento passar e a gente poder evitar algum tipo de procedimento cirúrgico. Às vezes não é possível, mas eu vou tentar dar o meu melhor para essa criança e a fisio junto com o colete para mim tem um melhor poder de correção. Deixa eu te perguntar, te cortando mais uma vez. Tem muita gente, talvez não muita, mas tem gente que chega lá perguntando pra gente: o colete realmente funciona, doutor? Eu vou botar o colete e eu vou resolver o problema, eu não vou precisar operar? Como é que é isso? Ó, primeiro que o colete ele vai depender mais da família do que do médico. Porque o colete em si, ele para ser efetivo, ele tem que ser usado 23 horas por dia. Isso é um desafio numa criança que frequenta a escola, existe um estigma desse colete. Então, usar o tempo correto já é um desafio. Outra questão técnica é que o colete ele não tem o objetivo de reduzir essa curvatura, ele tem o objetivo de impedir a progressão. O que ele conseguir reduzir vai ser, às vezes, ali pelo raio-x, que fica um pouquinho menor, mas tecnicamente ele não serve para isso, ele não serve para diminuir essa curvatura. E aí, associado à fisioterapia específica, acho que a gente tem um poder maior de segurar essa curva pelo tempo que a gente quer. Maravilha. Então, a gente vai falar já sobre o tratamento cirúrgico. Então, eu acho que vale deixar claro, então, aqui, tanto para colegas que estão nos assistindo, como mas principalmente para a família, para os pacientes, que a maioria das vezes o tratamento é conservador. E a gente divide, como o Pedro falou, um tratamento conservador à base de exercícios corretivos, tá? Eu vou citar aqui, particularmente a gente gosta muito do mesmo tratamento, que é utilizando a sociedade que é o SOSORT. Eles usam uma técnica que é o Scott-Sayers, onde vai ser orientado ao paciente a realizar exercícios diariamente durante 1 hora, e são exercícios corretivos de ativação neuromotor e consciência corporal. Isso com o colete ou sem o colete, tá? Esse colete, ele é feito normalmente hoje em 3D, então a gente tem um software onde o ortesista ou um fisioterapeuta ele vai produzir uma imagem do colete e aí ele vai ser fabricado especificamente para aquele paciente. Detalhe importante do colete: as crianças estão em crescimento, elas crescem, elas emagrecem, elas engordam, então esse colete ele possivelmente vai ser trocado durante o tratamento. E infelizmente, em alguns casos, o colete, como o Pedro falou, ele é para conter a curva. Ele não vai conseguir conter. E esse paciente vai acabar indo para uma cirurgia. Então, de uma forma geral, a gente usa alguns preditores para ver a gravidade da curva. Por exemplo, a rotação da coluna, que é originalmente o que causa a escoliose. Quando eu tenho muita rotação, a gente sabe que ela tem uma chance maior de progredir. Se a menina ainda não menstruou, a gente tem que ficar mais atento. Se o menino está na faixa dos seus 13, 14, 15, que é quando o menino tem um estirão grande. Então a gente usa alguns preditores, hipermobilidade, pés planos, hiperextensão de joelhos. Então durante a consulta a gente vai avaliar isso para poder determinar o que vai ser feito. E tem um detalhe importante: esses tratamentos, com ou sem o colete, eles vão ser feitos até a criança atingir a maturidade esquelética. Isso leva tempo. Então é importante que você tenha uma boa relação com o seu médico e uma boa relação com o seu filho, porque você, como o Pedro falou, é que vai cuidar do seu filho. Você vai a cada 3, 4, 6 meses passar no consultório para uma reavaliação, mas quem vai tocar isso no dia a dia, quem vai passar por algumas dificuldades, vão ser os pais mesmo. Mas a gente vê que na maioria dos casos isso funciona bem e o colete é bem aceito, tá? Agora vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho de tratamento cirúrgico, que é o que ninguém quer fazer, né? Então me conta aí, Pedro, me fala um pouco de cirurgia. A medicina está evoluindo assim de uma maneira gigantesca e rápida. A escoliose, ela também está desse jeito? No colete a gente melhorou. Eu sou um pouco mais velho que o Pedro, eu sou da época em que se usava ainda muito colete de Milwaukee, aquele que tinha um anel cervical, ou seja, que aquele era péssimo para os pacientes. Hoje a gente usa um colete que é feito sob 3 dimensões específico, enfim, que ele consegue ficar bem debaixo da roupa. E cirurgia, cara, continua igual? Me fala um pouco disso daí.
Ó, talvez dentro da ortopedia a cirurgia de coluna seja a que mais avançou tecnicamente e tecnologicamente, né? Hoje em dia a gente tem mecanismos para corrigir essa curvatura de uma forma muito superior do que tinha e talvez agredindo menos essa criança, né? Porque toda cirurgia acaba sendo uma agressão ao corpo. Meu objetivo é fazer a menor cirurgia possível para ter o melhor resultado. O objetivo dessa cirurgia, ela não é necessariamente corrigir a curvatura, ela vai ser impedir com que a criança continue evoluindo. Logicamente, com técnicas mais avançadas, a gente consegue, às vezes, trazer até a correção perfeita. Sempre vão existir assimetrias do tronco, mas que isso, para a gente, funcionalmente para essa criança, não vai implicar em nada na vida desse paciente. Você tocou num ponto muito interessante, porque a gente acaba vendo que, muitas vezes, a família, mas principalmente o adolescente, o que importa para ele é a questão estética, né? Muito. E para a gente é a questão funcional, que seria ser um adulto que faz qualquer atividade sem restrições. Então, é claro que hoje a gente até tem um pouco mais da preocupação com a estética. Em algum tempo a gente não se preocupava em nada com isso, mas hoje a gente trata diferente nossos pacientes, né? A gente sabe que a estética atua na autoestima, no bem-estar, na socialização dessas crianças. Então isso é importante. A gente vê hoje adolescentes, meninos chegam lá, eu quero operar porque eu quero ficar com a coluna bem. Nesse sentido, Pedro, essas cirurgias, a gente vai voltar um pouquinho para as técnicas e para as modernidades. Essa cirurgia impede o paciente de alguma atividade? Esse paciente vai ficar limitado do ponto de vista de praticar um esporte, fazer um exercício, a vida adulta, ele vai sofrer com alguma coisa? Como é que é isso? Ela funciona bem? Tem muitos riscos? Ela é segura? Me fala um pouco da questão técnica e das possíveis complicações que todo mundo tem medo. Me fala um pouquinho disso aí. Ó, essa é uma ótima cirurgia e o resultado para o paciente, depois que está cicatrizado, é fenomenal. Como a gente estava falando, a limitação desse paciente vai ser mínima. Ele continua mantendo certa flexibilidade. É até curioso que tem atletas olímpicos, medalhistas, que já foram operados de escoliose e estão lá no pódio. Então, é um mito achar que a pessoa vai botar parafuso na coluna, vai corrigir a escoliose e vai ter algum problema de trabalho, vai ter algum problema para engravidar, vai ter alguma limitação na vida dela. Se for para trazer uma limitação, a gente ponderaria muito mais. E a cirurgia é uma cirurgia relativamente segura, existem complicações que a gente vai falar, mas é para trazer mais possibilidades dessa criança viver. Um outro ponto que você comentou é que as crianças, às vezes, não querem sair de casa. Meninas que têm uma curvatura de 50, 60 graus, elas adquirem um problema psicológico, se comparam com amigas, deixam o cabelo crescer, usam roupas grandes para esconder essa deformidade e acabam tendo problemas psiquiátricos que precisam ser tratados. E isso é um ponto que eu boto em consideração numa curva que está ali quase sendo indicada a cirurgia. Eu às vezes penso em antecipar minimamente essa indicação quando eu vejo que tem um ponto psicológico, porque aí eu não estou pensando em tratar a escoliose somente, eu estou tratando a paciente como um todo, o que ela precisa. Ela começa a sair de casa, ela começa a socializar e começa a ter uma vida normal, que é o que a gente quer para uma pessoa dessa idade. Na verdade é isso, né? É começar a entender a persona da doença, né? Porque pra gente é simples, a gente olha lá uma escoliose, vou corrigir essa escoliose, está tudo bem. Mas como é que está esse paciente, né? E há muitos anos atrás, décadas atrás, era um pouco diferente. A gente via, operava e acabou. A gente não pensava muito nessas consequências. E hoje o Pedro foi cirúrgico, literalmente. Às vezes eu vou antecipar um tratamento porque eu estou vendo que algo do ponto de vista emocional, psíquico não está indo bem. E aí você começa a perceber que é importante você ir a um especialista, alguém que vê isso com frequência, porque a gente vai ter um tato melhor para esse tratamento. Então é fundamental que você vá num especialista que trata a deformidade, que é a nossa área, né? É onde a gente está confortável, é onde a gente consegue realizar de uma maneira adequada o diagnóstico, o tratamento, né? Vamos voltar então, já que eu te cortei a hora que você começou a falar nisso, né? Porque a gente vai surgindo um monte de coisa interessante, a gente vai lembrando, e são coisas que são importantes para as famílias.
Então, dentro da tecnologia, eu quando comecei a ver, né, as cirurgias de coluna, eu ainda peguei muitos casos onde a gente realmente fazia o tratamento para conter a curva. Então a gente fixava aquela curva e acabou. Tinha época que o colete era de gesso. Você levava o paciente para o centro cirúrgico, botava um gesso nele. Você abria a coluna, botava enxerto ósseo, botava um gesso. Enfim, a gente queria só estabilizar a doença. E aí foram aparecendo novas tecnologias que foram permitindo cirurgias menores, mais rápidas, menos agressivas e com um poder de correção, né? Me fala então um pouco hoje, Pedro, como é que está essa evolução tecnológica e das técnicas? O que a gente tem hoje para proporcionar um melhor tratamento, com menos complicações, menos tempos de internação? Pacientes passavam 1 semana, 10 dias internado. Como é que está isso hoje? Fora o entendimento todo da escoliose, que a gente está entendendo mais essa doença, sabendo que consegue fazer cirurgias menores, operar menos vértebras e mesmo assim garantir resultado. Eu acho que hoje em dia, com o advento dos parafusos de titânio, os materiais com um perfil mais baixo, mais fino, que não ficam tão proeminentes, a gente consegue botar essas vértebras mais alinhadas e trazendo uma expansão pulmonar maior, que é para isso realmente que a gente decide por cirurgia, trazendo um alinhamento do tronco maior e possibilitando que o paciente 3, 4, 5 dias depois já esteja em casa reabilitando e 15 dias depois, a 30 dias, já no colégio, tendo uma vida relativamente normal. Eu acredito que tanto eu como você, questão de 3 meses para essa criança nem lembrar mais que operou, está completamente liberada para jogar futebol, fazer o vôlei, liberada para todos os esportes. Isso é impressionante, né? Porque a gente percebe que a criança tem uma recuperação maravilhosa. A gente fazer uma cirurgia dessa no adulto, ela causa mais dor, ela causa mais limitação. Então ela realmente é mais difícil um pouco que para o adolescente. As crianças literalmente parecem que não operaram. Vai ter uma dor, alguma coisa, mas é mínima. E é o que você falou, a recuperação é muito rápida, né? Então a gente tem toda uma questão técnica envolvida, que seria o tempo cirúrgico. Quanto mais tempo dura a cirurgia, maior a chance de complicações, infecção, trombose, sangramento. Então, fazer reposição volêmica, né? Fazer transfusão sanguínea, tempo de internação, uso de dreno, antibiótico. Então, todas essas questões hoje, como o Pedro falou, essa tecnologia mais moderna nos permitiu operar mais rapidamente e que o tempo internado seja menor. E com isso também a gente consegue liberar mais cedo essas crianças para a vida normal. É interessante, né, Pedro? Porque fica aquela coisa, doutor, quanto tempo ele vai ficar deitado? Pouquíssimas horas. Você vai operar e logo após, se naquele dia a tua cirurgia... A gente faz cirurgias de escoliose às vezes em 2 horas. Então, você operou de manhã, na hora do almoço o paciente está no quarto. Normalmente vai para o CTI no primeiro dia. Ele pode ficar em pé no mesmo dia. Ele deve ficar em pé no mesmo dia. E ele vai andar no hospital já. Então a gente tem essa ideia muito formada pra gente, mas as famílias não sabem. Elas imaginam que vai ser uma cirurgia que vai deixar o paciente acamado 1 semana, 15 dias. Não. O paciente vai levantar, vai andar, que na verdade isso vai melhorar muito a recuperação dele, né? Como é que você tem algum protocolo nesse pós-operatório imediato? Na verdade, eu queria até pontuar uma coisa interessante, que a gente não falou aqui e que é de suma importância. A gente decide cirurgia quando o paciente passa ali dos seus 45, 50 graus de curvatura, né? E por que a gente faz isso? Porque pelos estudos a gente começou a ver que casos que passam de 50 graus, eles têm uma maior tendência de continuar progredindo se a gente não fizer nada. E nessa fase não tem atuação do colete. A fisioterapia também não consegue segurar essa curva, nada vai segurar. Ela vai continuar progredindo de acordo com a genética desse paciente. E o problema é quando essa curva adquire uma magnitude grande que começa a comprimir os órgãos, começa a comprimir o pulmão, começa a comprimir o coração e vai gerar um adulto com limitações. E é isso que a gente quer prevenir na infância. Até porque operar essa criança, como o Arthur falou, é muito mais fácil do que operar um adulto de 50 anos, às vezes com uma curva 30, 40 graus maior, às vezes 80 graus de escoliose, e aí é uma outra cirurgia, com outros riscos, e é onde a gente não quer chegar. A gente quer prevenir esse problema lá do futuro agora. Isso, é muito importante o que você falou, né, Pedro? Porque o jovem, ele ainda tem uma curva flexível.
dentro dessa classificação que a gente faz, a gente usa um número quase mágico ali, que seria 45 graus. Isso mudou, em algum momento foi 40, passou para 45, mas como o Pedro explicou, a gente usa alguns pontos chaves ali para determinar se vai operar ou não, porque esse paciente vai estar com uma função boa e normal e possivelmente sem dor. Se eu começo a envelhecer, essa coluna começa a ficar rígida, o adulto é mais rígido. Então é o que o Pedro falou, eu já tenho um poder de correção menor. Então talvez uma curva que ficasse muito próxima do alinhamento total, ela já não consegue corrigir tanto. Essa cirurgia fica um pouco mais difícil, né? Então a gente pode levar mais tempo. E tem um outro detalhe, a coluna foi feita para ser reta. Então quando ela muda essa coisa retilínea, ela faz a curva, e só para entender, a escoliose ela pode ser de 1, 2 ou 3 curvas na mesma pessoa, ela começa a acelerar o processo de desgaste. E aí já o adulto, ele já vai poder ter dor por conta dos efeitos da escoliose. Então, Pedro, mais uma vez cirúrgico. Tem que operar? Opera o quanto antes. Por quê? A cirurgia é mais rápida, mais fácil e com maior assertividade. Ela vai corrigir melhor essa curva. Então, a gente tem que diagnosticar precocemente e se tem que operar, opera o quanto antes. Se você está num bom especialista, uma pessoa que faz isso, ela vai te dar o momento adequado. Não é nunca interessante falar sobre isso, Pedro, mas de uma maneira geral, quais as complicações que a gente enfrenta nessa cirurgia do ponto de vista pós-operatório, do teu dia a dia, assim, o que você se preocupa para prevenir de complicação? Então, o medo que a gente mais fala e debate com os pais na hora da consulta é aquele medo de ficar sem o movimento das pernas, que é, em teoria, um efeito raro, né? Que a gente está manipulando uma coluna e lá dentro passa a medula, que comanda nossos movimentos, e existe uma chance de até 1% de uma criança perder o movimento das pernas, com chance até de recuperar, mas esse acaba sendo o medo mais temido, assim. Eu fui fazer uma pesquisa até curiosa, que o risco da gente sofrer um acidente fatal ao longo da vida, durante a direção, é de 1% ao longo da vida. Então, para ter uma base de comparação, é mais ou menos isso, 1%, que é um risco muito baixo. Uma cirurgia segura, né, do ponto de vista segura. Neurológico. Sem contar que a gente faz essa cirurgia com a neuromonitorização. Tem um médico, que é um neurofisiologista, tomando conta dessa parte. E ele vai nos avisando em tempo real, ele está conectado a um computador e com toda a parte neurológica da criança ali, ou até do adulto, nos dizendo, se a gente estiver na hora da correção modificando esse padrão de onda elétrica, que é o que acontece, ele avisa, olha, está corrigindo muito, melhora isso. Então a gente trabalha com uma margem de segurança muito grande, né? Eu acho que o principal risco para essa cirurgia acaba sendo de infecção, que pode gerar ali nos seus 5%, dependendo da criança, que ainda assim é um risco baixo, e de fácil tratamento. Às vezes vai precisar uma reabordagem para lavar, vai precisar ficar um pouco mais de tempo internado para fazer antibiótico, mas para drenar um hematoma, uma infecção, é alguma coisa tranquila. Risco de óbito, mesmo uma cirurgia grande, perder muito sangue, isso também é raro. É talvez muito menor do que 1%, mas que é o único risco que para a gente é intratável, né? Mas a gente tem formas de controlar, né? Uma cirurgia que a gente se cerca de todos esses riscos, tendo um bom pré-operatório, fazendo uma boa anamnese, tendo reservas de sangue na sala e fazendo a cirurgia bem feita, né? Tecnicamente bem feita. O que acontece, né? É importante a gente falar não só da escoliose, mas de uma maneira geral, é natural que o paciente traga ao nosso consultório alguma história de alguém que já operou a coluna e teve complicação. Então a primeira coisa a entender é o que a gente falou lá no início. Cada um é uma persona. Então a gente vai operar muitas vezes pela mesma técnica, mesma doença, mas num paciente diferente. Então a gente fazer uma correção de escoliose num paciente que tem uma doença neuromuscular, às vezes é um doente muito emagrecido, com pouca massa muscular, é diferente, a imunidade dele é mais baixa, o aparelho respiratório é diferente, então é a gente entender isso. Normalmente a gente está operando um paciente rígido, saudável, então a chance de complicação é muito baixa, né? Assim, ter uma complicação na escoliose, eu tenho 28 anos de formado, eu acompanho isso há muito tempo, a gente tem os nossos colegas, e a gente troca muito, né, do que acontece. Eu não lembro de nenhuma história de um colega que tenha perdido um paciente tratando uma escoliose. Então, é uma cirurgia segura,
que traz um benefício grande, tanto funcional, por conta de evitar uma dor no futuro, de evitar o que o Pedro falou, a piora. Tem curvas que chegam a 100 graus, 105 graus. E esses pacientes acima de 60, o Pedro falou de 50 que ainda continuam crescendo, tem trabalhos que acima de 60 o adulto continua aumentando a curva. Então, assim, são coisas que a gente precisa estabelecer bem para o paciente e entender que isso pode ter repercussão também na vida adulta, né? Então, assim, a gente vê que o tratamento bem indicado e bem feito vai trazer muito benefício para o paciente, né? A relação do médico com a família, ela tem que ser uma dupla via, né? Tem que ser uma relação de confiança. Porque nenhum pai que leva a sua criança no médico quer escutar que tem uma escoliose, que vai precisar operar, que é uma cirurgia grande, mas o pai precisa confiar no médico, confiar nas técnicas, entender toda essa questão e saber que decidir agora por uma cirurgia prevenir um problema muito maior lá na frente, porque não vai evitar a cirurgia lá da frente, pelo contrário, vai tornar a cirurgia lá da frente mais arriscada, mais difícil. Maravilha. Para a gente encerrar essa parte do tratamento cirúrgico, vou te fazer uma pergunta que lá atrás, quando eu comecei a fazer escoliose, eu falei, será que os pacientes vão querer fazer a cirurgia? Cicatriz. Às vezes a gente tem que fazer, né, um acesso cirúrgico de 30, 40 centímetros. Como é que funciona isso para você na tua experiência? Como é que é a relação com teus pacientes, se eles reclamam ou não? E qual é o tipo de ponto que você utiliza? Você faz um ponto simples, normal, como você faz uma outra cirurgia? Você faz um ponto de cirurgia plástica? Você usa fios especiais? Enfim, me conta um pouco dessa relação dos pacientes com a cicatriz. Eu acho que isso é uma máxima de todo cirurgião, né? Que o paciente vê mais se a cirurgia ficou boa pela cicatriz. Então você pode fazer uma cirurgia maravilhosa que se a cicatriz estiver mal feita, sua cirurgia vai ser vista como mal feita. Eu costumo fazer cirurgia de ponto de plástica, né? Porque são meninas com 12, 13 anos que estão crescendo, têm a sua vaidade e vão querer esconder aquilo o máximo possível. Então, não só fazer a cicatriz bem feita, mas todo o cuidado pós-operatório, proteção contra a exposição solar. Às vezes, se a pessoa tem algum problema de cicatrização, já procura logo no pós-operatório um dermato para cuidar dessa ferida. E depois, se ficar alguma questão, muitas fazem tatuagens para esconder. Confesso que a maioria não faz nada, até gosta de mostrar essa marca de vencimento na vida, passou por uma cirurgia, é um ponto forte na vida dessa pessoa que fica marcado para o resto da vida. É o marco, né? É o marco. E é interessante a gente também falar isso, que a gente tecnicamente vai estar sempre querendo fazer o melhor. Só que algumas pessoas, por uma condição pessoal, têm uma tendência a fazer cicatrizes maiores, que são os queloides, aquelas cicatrizes que são grandes. Isso não tem relação com o ato cirúrgico no sentido de técnica. Ela está relacionada a uma condição pessoal. Mas que tem tratamento, é o que o Pedro falou. Propriamente com dermato, ou se for o caso até uma cirurgia plástica para corrigir aquilo. É bom entender que às vezes a pessoa acha que foi uma cicatriz que ficou porque houve alguma coisa na cirurgia. Não. O queloide, se você se cortar, você pode ter um queloide. Então ela é uma coisa muito pessoal. Eu acho que a gente esgotou bem essa parte cirúrgica aí, né? Eu acho que não ficou, acho que muita dúvida, acho que a gente conseguiu dissecar tudo. Agora, vamos lá, um assunto interessante, né, cara, que são os mitos e os medos, né? A gente escuta muito mito, tipo, usar mochila de um lado, mochila pesada, causa escoliose, sentar no sofá torto, ver televisão, é o lado que eu durmo, isso vai influenciar na escoliose idiopática? Se perguntar para minha avó, com certeza vai, tá? Porque eu escutei isso a minha vida inteira. Larga o celular, senta direito no sofá, mas não, isso daí é um mito. Mochila pesada não vai causar escoliose, às vezes vai causar até dor, porque esses livros que usam hoje em dia são verdadeiros tijolos. Porque as crianças são mais inteligentes hoje, na nossa época não era assim, não. Eu, no máximo, era uma folhinha dentro da mochila e um lápis. Mas isso não vai gerar escoliose, como a postura para sentar, para comer, para até jogar um videogame, isso não vai causar escoliose. Pode causar deformidades posturais, mas que não tem relação com essa doença. E também muito mito sobre o tratamento, né? Porque
também trazendo minha avó aqui para o nosso podcast, se perguntar como é que trata, ela vai me matricular na natação. Natação, coisa linda, né? Que eu acho que não deve deixar de fazer. Mas é interessante que tem alguns trabalhos até que falam que a natação traz mais flexibilidade e em algum momento ela até não é o ideal, né? Porque se a criança não está acompanhando, tratando e está fazendo natação, ela pode até piorar. Tem uns trabalhos que falam sobre isso. Então, assim, a natação é um clássico, né? É interessante a gente saber que a criança é uma criança normal e que ela tem que levar a vida normal. O uso da mochila, o sentar torto, o que seja, a gente tem que corrigir porque a gente está educando as crianças. Então ela tem que sentar adequadamente, ela tem que usar a mochila de uma maneira ideal. Que ideal é que não seja com muito peso. Tem que fazer esporte. Fazer esporte, enfim. A gente tem que educar a criança e ela levar uma vida normal, não tem isso, né? Às vezes educar também os pais, né? Porque tem muito pai que fica com medo. Não, doutor, mas ela pode fazer atividade física na escola? Pode e deve. Essa criança ela tem que pertencer ao meio dela para não ter algum problema de achar que é diferente, né? O Pedro falou da avó dele, né? É legal a gente tocar nesse assunto. A vida é um pouco diferente hoje, né? Então, o pai trabalha, a mãe trabalha, muitas vezes a avó vai ajudar na criação, vai estar presente, e a avó realmente, às vezes ela exagera no sentido de, ela acha que a coisa é um pouco pior. A gente tem que aproveitar esse cuidado excessivo das vovós para poder diagnosticar precocemente. Porque é muito comum a avó chegar e falar, a gente viu isso, ou os pais chegam e falam, a avó dela falou, e que tinha que trazer, a gente acabou trazendo, e muitas vezes elas são assertivas. Então, pecar pelo excesso nunca é demais. Então, vale a pena, se está com alguma dúvida, vai no ortopedista, de preferência um especialista em deformidade, né, um especialista em coluna, para poder definir isso. Na verdade é isso, né, Pedro? A escoliose, ela tem uma história natural. A gente sabe que ela vai evoluir em algumas pessoas mais do que outras. Por isso, algumas vão ficar só no exercício, outras vão precisar de exercício e colete, e outras vão precisar de cirurgia, né? Perfeito. Essa é uma história natural e a gente vai estar aqui para guiar dentro desse tratamento. Agora, vamos lá. Uma coisa interessante de se falar. Existe alguma maneira de prevenir a escoliose? Você diagnosticou aquela escoliose e você não quer que ela evolua. Tem algo diferente do que a gente falou aqui ou não? É isso. Porque às vezes a gente escuta, a gente vai falar um pouquinho depois sobre casos, de pessoas que tentam tratamentos alternativos numa fase crítica da doença. Você indica um colete, não, vou fazer esse tratamento aqui porque já me disseram que isso funciona. Existe isso? Não, a rigor, se existe, eu desconheço. E muito da rede social fica mostrando casos assim que atrapalha o profissional sério, né? O profissional que quer tratar o cirurgião, o fisioterapeuta e a família, porque lógico que a família vai querer alguma coisa não cirúrgica. E vídeos que circulam pode mais atrapalhar do que ajudar nessa batalha. Perfeito. Então vamos lá. O que eu queria falar aqui um pouquinho agora? Da gente falar um pouquinho dos casos da vida real, né? A gente conversar um pouquinho sobre casos que nós já recebemos no consultório, já tratamos, como foi, claro, de uma maneira totalmente anônima, né? Mas para a gente passar essa veracidade do dia a dia, como funciona, porque quem está assistindo pode se identificar nessa história e ver, caramba, eu preciso ir lá, ou, pô, isso não é preocupante. Você tem aí algumas histórias que foram marcantes, assim, que pontuaram a tua vida aí? Ó, a rigor, nenhuma história marcante, mas eu trabalho muito com o sistema público, a gente opera essa cirurgia semanalmente, e até o mais engraçado foi que num desses serviços públicos a gente operou duas irmãs, que não eram gêmeas, mas eram irmãs com diferença de 1 ano de idade. E aí, para mostrar esse caráter genético que existe, né? Irmãs super parecidas, com curvas super parecidas, e que as duas acabaram tendo o mesmo tratamento e, infelizmente, acabaram evoluindo para a cirurgia. Hoje estão ótimas, mas eu acho curioso mostrar esse caso genético. Eu vi esses dias também um outro cirurgião lá do Nordeste comentando que diagnosticou em irmãs gêmeas. Não é raro, né? Como a gente falou, a genética ela é mandatória. Eu tenho um caso desse de irmãs gêmeas que a gente operou no mesmo dia, inclusive, que foi marcante. Eram curvas diferentes, mas as duas tinham. Eu tenho algumas histórias, né? Logo que eu comecei a lidar com a escoliose, eu trabalhava com
professor Cláudio Vilela Pedras, né, que era uma pessoa que era referência nacional, né, e aí a gente estava atendendo uma paciente dele, eu atendia muitas vezes junto com ele, e ele botou o raio-x e ele olhou e falou assim, cara, esse raio-x não é o raio-x dessa paciente não, era uma criança. Ele falou, a curva dela não é essa. Ele olhou clinicamente e olhou o raio-x e não concordava. Eu olhei e falei, é verdade, professor, essa curva não é ela não. Aí a mãe, esse é o meu raio-x que eu sou a próxima. Então assim, é o fator genético, né? Eu tenho uma outra história marcante. A gente começa muitas vezes, né, a atender essas crianças com 7, 8 anos, e você atende até a vida adulta, né? Então, você vê ali o crescimento, o desenvolvimento daquela criança, você acaba se tornando amigo da família, né? Então, eu tenho uma história com uma família querida, o pai dessa paciente é meu paciente até hoje, porque ele já operou a coluna também, em que ela queria operar dentro dessa condição mais estética, e a família não queria, porque tinha medo da cirurgia e tudo mais. E aí a gente foi acompanhando até que ela cresceu e um dia ela entrou no consultório quando ela fez 21 anos. Ela chegou lá e falou, oi, você lembra de mim? Aí eu falei, lembro. Então, vim operar minha coluna, agora eu sou maior de idade, porque os pais não quiseram. Então você vê essa questão do quanto a estética foi marcante para ela. Porque ela não sentia nada, mas esteticamente ela não se sentia bem, né? Então isso foi uma coisa bem marcante, ela procurar assim que ela atingiu a maioridade para poder fazer a cirurgia, né? Isso é tão importante quanto a prevenção da progressão, né? Esse fator de estética para criança ou até para adolescente aí tem que ser levado em consideração na decisão cirúrgica. E adulto, cara, eu tenho 2 casos que também foram bem simbólicos para mim. Um mais recente, uma paciente até que acompanho na Meta, volta e meia ela tá por lá. Ela passou, atividade física era assim, a vida dela a mãe dela é personal, e ela começou a ter dor. E aí a funcionalidade dela ficou diminuída, e neném pequeno. Enfim, foi uma decisão difícil para ela de operar e ela operou. E aí ela relata como isso mudou a vida dela. E a mãe dela é uma grande personal, então orienta ela. Ela está sempre fazendo atividade física. Foi importante porque a dor era incapacitante para ela. E tem uma paciente também minha mais antiga que ela gostava de correr, fazer atividade física e começou a parar. Ela procurou única e exclusivamente por causa da dor. E também realizou a cirurgia depois de adulta e funcionou muito bem. Então, assim, são casos que nos marcam muitas vezes, né? Porque a gente consegue modificar a história de vida desses pacientes que tem esse estigma, né? De essa cirurgia é uma cirurgia que é complicadíssima e tem muito risco. Perfeito. E que não é a verdade, né? Bom, vamos lá. Você acha que tem mais alguma coisa aí que a gente possa abordar, falar? Eu acho que a gente já dissecou esse tema do início ao fim. Eu acho que deve ter trazido bastante conhecimento, que é o objetivo desse podcast, trazer conhecimento para quem enfrenta esse problema, para quem tem dúvidas sobre esse problema, desmistificar um monte de coisa, de conceitos antigos e trazer o que a gente faz na prática, né? Maravilha, eu também acho isso. A ideia do podcast é que ele seja informal, né? Mas ao mesmo tempo que ele seja informativo. Então que a gente venha aqui bater um papo de uma maneira tranquila e que a gente possa passar e conscientizar as famílias, os pacientes da importância de se cuidar. Porque a ideia é trazer qualidade de vida, bem-estar, que você possa praticar exercício para que você tenha uma vida boa, uma vida tranquila durante todo esse percurso nosso aqui, tá? Agradecer o Pedro aqui, então, por mais uma vez a gente estar junto e que a gente vá sempre, todo mês a gente vai estar aqui trazendo um assunto novo, um assunto informativo para que possa ajudar vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, é fácil nos encontrar nas redes sociais, através da Meta ou clicando no nosso nome. Vai ser um prazer poder ajudar quem quer que seja e precise da nossa ajuda. Fica à vontade aí para se despedir, Pedro. Obrigado pela atenção. Se puder deixar um recadinho para casa, principalmente para os pais, olhem suas crianças, porque vocês são os que mais fazem o diagnóstico dessa doença. Meu muito obrigado.